Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de dicas, informações, conhecimento, processos que eu venho aprendendo, evoluindo, percorrendo. Bom, sempre lembrando de agradecer aos antigos inscritos, aos novos inscritos e a todos vocês que estão comigo nesta jornada também. Se você não é inscrito, seja bem-vindo para se inscrever nesse canal, ativar aí o sininho das notificações, compartilhar, curtir, comentar. Assim o YouTube também entende que esse conteúdo está agregando na sua vida e ele leva e compartilha com mais pessoas, ok? Sejam bem-vindos todos vocês. Não fique clandestino por aqui. Bom, pessoal, hoje eu abri a câmera para conversar um pouquinho com vocês sobre frequências, sobre sintonias, sobre a quinta dimensão. Muitas pessoas perguntando sobre a quinta dimensão, lembrando que a quinta dimensão, ela não é um planeta, ela é um estado de consciência, elas são energias que você vai percebendo de transformações mesmo no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. Então eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu fui sentindo nesse processo. E aí, através da minha mentoria aqui espiritual, dos meus amigos, eu descobri que eu já estou num processo, né, de frequências de quinta dimensão, devido a certos comportamentos, algumas mudanças físicas e alguns processos que eu venho enfrentando. Eu fiz até uma listinha aqui, porque eu achei bem interessante trazer. Algumas pessoas podem estar passando, sim, por o mesmo que eu passei, com mais firmeza, digamos assim, foi um pouco mais intenso de uns 2 anos para cá. Hoje eu consigo entender um pouco mais, mas sim, tem algumas pessoas que podem sim estar passando por esse processo, então eu espero que esse vídeo também consiga auxiliar vocês. E principalmente na saúde física, algumas pessoas se sentindo adoecidos, com a imunidade bastante baixa, sempre lembrando, pessoal, que é muito importante ir ao médico, ok? Primeiro vai ao médico, faça aí os seus check-ups de rotina, faça os seus exames, não podemos descartar todas as possibilidades, ok? Então é importante sim trabalhar, como eu sempre falo, trabalhar a parte holística, a parte espiritual e também a parte orgânica, a parte física, tá bom? Vamos trabalhar em conjunto aí, assim como a ciência e a espiritualidade hoje já consegue se dar muito bem, ok? Então vamos lá. Tanto eu quanto algumas pessoas, né, me relatam, por isso que eu achei interessante trazer para vocês essas informações, porque eu lido com muitas pessoas através das terapias, dos tratamentos, ou pessoas que passam pela minha vida simplesmente para fazer leituras de carta e me relatam algumas coisas. Então, eu senti sim processos físicos, né, mudanças inclusive a nível físico. Uma delas que, quando eu comecei a perceber essa expansão de energia, eu tive o meu chakra, né, frontal. Eu vou até mostrar para vocês, ele tá um pouquinho em relevo assim, eu vou deixar uma foto aí para vocês. Apareceu uma vermelhidão, nada de coceira, nada de alergia, até porque eu fui no médico, verifiquei, mas assim, claro, eu também trabalho com reiki, eu trabalho com a radiestesia, eu trabalho com o movimento das energias, mas eu percebi sim, né, que nesse processo dessas frequências de quinta dimensão, os meus chakras, todos eles, né, eles foram modificados. A nível físico mesmo eu sinto, tá? E, por exemplo, a mão, né? O processo dos chakras das mãos, que é o que nós utilizamos para fazer a imposição de mãos, para poder fazer a emanação do reiki, mas esse meu chakra aqui, ele é uma das coisas assim que modificou até a minha moldura do rosto, né? Quem está comigo muito perto, quem convive comigo, realmente percebeu esse quadrado. E aí, dependendo da quantidade de energia, do tratamento que eu esteja fazendo, se eu estou trabalhando com cura, por exemplo, que é uma das áreas que eu trabalho bastante, esse chakra, ele tende sim a expandir, né? Ele não dói, ele não causa... Claro, quando ele começou nesse processo, ele doía, ele latejava, eu sentia muitas dores de cabeça nesta região, por isso fui até procurar um médico, mas estava tudo ok. Mas esse processo aqui, e ele vai ficando cada vez mais fundo. Eu tenho percebido que ele está assim, de fato, abrindo, né? Expandindo muito mais.
Bom, tirando esse processo, como eu disse para vocês, né, eu escrevi aqui os horários, pessoal. Os horários foram muito modificados. Por exemplo, eu percebi que o meu próprio organismo ele foi se adaptando a certos horários. Eu nunca fui de dormir, por exemplo, 8 horas, né, por noite, 10 horas. Tem gente que dorme. Meu filho é um que, se deixar, dorme 12 horas. Eu nunca fui de dormir muito. Só que de uns anos para cá, eu venho diminuindo a quantidade de horas de sono, tá? Então, coisa entre 5, 6 horas de sono, às vezes até umas 3 horas de sono, mas isso não muda o meu estado de humor, isso não me deixa com fadiga, com cansaço, muito pelo contrário, existe uma carga de energia suficiente, né, para comportar o meu dia de trabalho. Então, eu percebi que o meu sono, ele foi mexido, e principalmente os horários de dormir, literalmente, né? Eu senti que a minha energia ela aumentou muito no período noturno, tá? Então o período noturno é onde tem uma descarga elétrica que traz muito mais disposição para trabalhar. Outra coisa também foi quanto à alimentação, né? Não é mais aquela alimentação da antiga era, digamos assim, que você tinha o horário das 7 horas da manhã, 8 horas da manhã para o seu café, meio-dia, que era o horário da refeição, né, do almoço, às 17 horas, que era o lanche, 20 horas, né, que era o jantar. Um exemplo, né? Esses horários sociais, familiares, eu percebi que o meu próprio organismo, ele modificou os horários de comer, né? Os horários das refeições, eles mudaram por completo, tá? E não é porque, Gil, de repente você está trabalhando demais, você está dormindo pouco, você está esquecendo de se alimentar. Não, pessoal, o meu relógio biológico, ele me avisa, né, o horário que eu tenho fome. Então, eu como justamente porque o meu organismo me avisa, não simplesmente porque eu tenho que seguir a ordem cronológica, a ordem social de se alimentar. Outra coisa que mudou foi realmente o paladar, né? O gosto realmente dos alimentos, a inclusão de, por exemplo, mais frutas, mais verduras, né? Eu já não me alimento de carne vermelha há muito tempo, mas assim, diminuí muito essa vontade, por exemplo, de comidas um pouco mais pesadas. Um processo que começou a acontecer, que me trouxe uma preocupação, fomos ao médico, até então achei que era até, né, um dos mentores me explicarem que era um processo que eu já estava com uma mudança de DNA, com uma mudança de energias mesmo para a quinta dimensão, era porque todas as vezes que eu me alimentava, independente da refeição, café da manhã, almoço, lanche da tarde ou janta, os espirros, eu só espirrava nas horas das alimentações. Não tem a ver com alergia a nenhum tipo de alimento, não tem a ver com alergia a glúten, a farinha, a leite, a amido, nada disso, pessoal. Até porque, como eu disse, já passei num processo médico para poder saber, mas é impressionante. Em qualquer lugar que eu esteja, é só eu sentar para me alimentar. Normalmente, eu espirro de 2, 3, 4 espirros seguidos, sempre nas refeições. E eu já encontrei algumas pessoas que me relatam que não tinham esse hábito, né, que isso não acontecia, e de um tempo para cá, todas as vezes que vão se alimentar, elas passam a espirrar. É como se fosse um processo de alergia à comida. Eu não sei explicar, mas os mentores disseram que faz parte desse processo de quinta dimensão. Então isso é muito legal. Outra coisa também, pessoal, foi o zumbido no ouvido. Quando nós estamos trabalhando dentro do Reiki, na abertura dos chakras, limpeza de chakra, nós sabemos que isso pode sim ocorrer, né? Quando você está, por exemplo, expandindo o seu chakra frontal, é comum, né, ouvido, garganta e nariz e até os olhos, eles serem impactados pelos chakras. Então, algumas pessoas podem sim, nesse processo de abertura, né, dos chakras, principalmente o chakra laríngeo, ou o chakra frontal, ou o coronário, por exemplo, terem esse processo, né, de sentir as vistas diferentes, ou então sentir algum processo inflamatório, ou realmente o zumbido, o incômodo, o desconforto no ouvido, ou realmente um processo de rouquidão, um processo de uma baixa imunidade, então tá sempre a cada 15 dias sentindo que tá gripado, que, né, tá com coriza. Eu já ouvi muitas pessoas, mas eu só tinha o processo do ouvido, era realmente um zumbido no ouvido, e esses
zumbidos eles começaram realmente a aumentar, não era processos inflamatórios, não era processos, né, que o otorrino identificou como sendo acúmulo de cera ou alguma outra coisa assim, era simplesmente um zumbido, mas por um pouco período, tá? Então assim, não era uma coisa que ficava o dia inteiro, ou também não era aquela sensação de que você tá embaixo da água, ou que você tá voando, né, que aparece que os ouvidos estão tapados, não. Era simplesmente um zumbido e ao mesmo tempo parecia um vórtice que fazia esse barulho assim, sabe? Um barulho circular. E logo estacionava, né? E depois ele vinha como um apito em alguns horários. Eu comecei a perceber também que tinha horários específicos para isso acontecer, esse processo do zumbido no ouvido. Outra coisa também foi as intuições, né? As minhas intuições, elas ficaram muito mais apuradas, literalmente falando, mais assertivas, eu posso dizer. Também já ouvi relatos de pessoas que me relatam que as intuições elas aumentaram muito mais, afloraram. Outra coisa também que ficou muito claro para mim foi os sonhos, né? Os desdobramentos, as viagens astrais. Então eu passei a ter contato com outros seres, tá? Eu sempre tive desdobramentos, eu sempre tive, eu sou socorrista no astral, eu sempre fiz trabalho junto com uma egrégora espiritual de socorrer realmente pessoas. Eu tenho até algumas histórias muito bacana e eu sei que é um desdobramento. Eu já encontrei pessoas que também estavam dormindo, né, com o corpo dormindo, mas que estavam trabalhando no astral. Isso é bem bacana. E a forma telepática, né? Nós conversamos por telepatia, não é a boca, não é a verbalização, é uma conexão telepática incrível, clara, límpida, é impressionante, pessoal. Então isso para mim assim, foi uma das coisas que eu comecei a perceber que realmente tinha uma frequência mais elevada. E quanto aos sonhos, né, nós não estamos mais sonhando, nós estamos desdobrando, nós estamos tendo lembranças, né, memórias, processos de regressão espontânea, processos de ajustes, né, correção mesmo, karma, destino, tá? Uma outra hora eu faço um vídeo explicando sobre o Qigong, que é essa correção que nós temos. Mas quando você começa a buscar o autoconhecimento, é muito claro que quanto mais você vai buscando a espiritualidade, mais o professor vai trazendo lições, né? O mestre só aparece quando o aluno está pronto. Então, aumenta os seus sonhos, é normal. E muitas pessoas vêm relatando que ultimamente, né, de uns 2 anos, de 1 ano para cá, vem sonhando muito. E algumas pessoas diziam, Gil, eu nem lembrava que sonhava. E de uns tempos para cá eu sonho toda noite, tenho sonhos vívidos. E eu sempre peço para fazer o caderno dos sonhos, anotar, porque um dos sinais de que você está realmente num processo de autoconhecimento quanto à sua espiritualidade, quanto à sua conexão, são os sonhos. Os sonhos aumentam muito. Por quê? Porque você acessa um corpo de memória que você tem, né? É muito bacana. Então os sonhos, eles se fazem presentes até com símbolos arquetípicos para que você entenda realmente alguns sinais e alguns processos que é interessante e ajuda você nesse processo de evolução, tá? Outra coisa, pessoal, que eu achei bem interessante são os ambientes. Eu, por ter essa hipersensibilidade, por ter essa mediunidade muito aflorada, então eu não sou de muito contato, né, com aglomerado de pessoas, eu não gosto de multidão, eu nunca fui de estar muito misturada, até mesmo familiares, festas, comemorações, eu realmente sou muito, né, restrita quanto a isso, porque eu sinto sim a energia das pessoas, eu trabalho muito com a energia, então eu sinto a energia das pessoas, assim como eu vejo o que está ao redor dessa pessoa. Então eu sempre tive muito cuidado, por exemplo, até quando eu trabalhava fora, quando eu tinha contato com outras pessoas, eu tinha todo um processo de cuidado para sair na rua, né? E de uns tempos para cá, isso tem ficado muito forte. Então eu capto realmente as energias dos lugares, dos ambientes, das ruas, das pessoas. Então me causa um mau humor. Eu sou muito difícil de sair de casa, de verdade. Meu marido fala que tá quase pagando IPTU, né? Da minha presença dentro de casa, porque eu já faço parte da casa.
E de verdade, eu evito ao máximo sair de casa só quando é estritamente necessário e importante. E mesmo assim, eu volto muito mal para casa. Eu tenho tonturas, eu tenho náuseas, eu tenho dores de cabeça, né? O meu humor oscila. Eu tenho que estar sempre com um banho de ervas preparado. Eu tenho que estar sempre fazendo um processo de cuidado mesmo energético, porque eu sinto que a minha energia ela é contaminada pela energia das outras pessoas, dos ambientes, né? Do que eu vejo na rua, né? Algumas pessoas só veem as pessoas físicas, eu vejo sempre a mais, eu sempre vejo tudo que está na rua. Então, assim, isso é uma das coisas mais complicadas para mim. Eu evito o máximo sair de casa e de uns 2 anos para cá isso ficou muito acirrado. Então, é muito difícil você ver a Maria Gil na rua. Você vê a Maria Gil num shopping, num supermercado, porque eu evito mesmo. Eu sinto, eu capto a energia de tudo, né? Não como as pessoas podem falar, Gil, então você tem uma mediunidade esponja. Depende do que é esponja para você, porque a esponja vai captar tanto o que é positivo quanto é negativo, né? A gente capta tudo. E eu sei trabalhar com essa energia da densidade. Eu digo que quando nós estamos nessa frequência realmente da quinta dimensão, você vai percebendo muita coisa daqui da Terra, a densidade de tudo, tá? Então, assim, uma das coisas que eu evito é sair na rua para minha energia não estar descompassada, literalmente, sabe? Eu não ter um desequilíbrio energético e até desequilibrar de forma rápida todos os meus chakras. Então eu saio, volto, faço um processo de reiki, faço uma limpeza dos meus chakras. Então às vezes eu evito sair para não ter todo esse processo. Outra coisa também, pessoal, que eu achei assim bem interessante relatar para vocês, porque eu escuto algumas pessoas me relatando, é a necessidade de estar mais sozinho, sozinha. Um momento de solitude, ok, mas quando eu digo sozinha, é mais horas comigo mesma. Então, por exemplo, eu passo muitas horas trabalhando e eu tô sempre com o escritório com porta fechada, o meu marido já sabe, o meu filho já sabe, então é muito legal que às vezes quando eles precisam de alguma coisa, eles mandam uma mensagem no meu celular e claro, eles têm contato comigo, mas a maior parte do tempo eu sinto a necessidade de estar só, não ter tanto contato, não ter tanta energia misturada com o meu local de trabalho, né? Então, assim, eu costumo estar mais sozinha. Respirar também é uma das coisas que a espiritualidade ela me mostrou a necessidade de fazer muito mais esse processo de respiração do que antes. Então, às vezes, durante o meu dia, eu paro o que eu estou fazendo, 2, 3 minutinhos, respiro profundamente, inspiro e solto o ar, né? Até porque nem o ar nós podemos acumular e nem temos essa condição. Nós precisamos do ar, mas não podemos reter o ar. Então você enche os pulmões, mas você não pode estocar. Você tem que soltar esse ar. Então, e quando você respira, você oxigena o seu cérebro, você sente os seus batimentos cardíacos, você percebe a frequência corporal, isso é incrível. E então a respiração, o exercício de respirar tem me ajudado bastante e faz parte aí de uma sintonia com essa frequência da quinta dimensão. E ouvir também, né, frequências em hertz. Isso tem sido um hábito, eu sempre acostumei com mantras, mas as frequências em hertz me ajudam muito a equilibrar a música em si, né? Ela traz a música que eu digo, músicas que trazem uma vibração em oitavas superiores, músicas que trazem uma sensação de relaxamento, de prazer, de felicidade, frequências assim que te colocam realmente em estado de harmonia. Então as frequências em hertz é algo que eu me utilizo bastante durante o meu dia de trabalho, né? E contato com a água, por incrível que pareça. Tanto é que eu consigo ouvir os meus mentores, eu consigo ouvir orientações enquanto eu estou tomando banho. Então já é um hábito, né? Esse processo de higienização do corpo, né? Para tirar o suor, para tirar a poeira, mas também é um processo de limpeza energética enquanto eu estou no banho. Então isso é muito interessante porque eu consigo ouvir, né? De uma forma telepática os seres, né? Estelares, os meus mentores, uma conexão mais afinada com toda a minha egrégora espiritual quando eu estou em contato com água. E aí você pode falar, tá, Gil, mas você é do signo do escorpião, o signo do escorpião é do elemento água, então você tem muito forte o elemento de água no seu mapa. Sim, mas é uma forma de conexão muito forte com a minha espiritualidade à água. Então, por exemplo, me dá prazer lavar louça,
mexer com água, né? Lavar louça, ir lá regar as minhas plantas, tomar meu banho, colocar roupa na máquina, né? Mexer com água é algo prazeroso e de uns 2 anos para cá isso tem sido como uma cura mesmo, um tratamento terapêutico. Então o barulho da água também me acalma. O meu marido gosta muito de barulho de chuva, né? Para ele dormir, ele sente um relaxamento e eu é o barulho da água, aquela água escorrendo. Tanto que eu comprei uma fonte para ela ficar ligada e eu ouvindo aquele sonzinho da água. Aquilo realmente é uma terapia, né? A água, ela é um processo terapêutico para mim incrível. E de uns 2 anos para cá isso se tornou muito necessário no meu dia a dia. E uma saudade, pessoal, né? É muito, muito interessante porque não é uma saudade de algo ou de alguém. É uma saudade que você não sabe explicar, mas não é aquela saudade com vazio, com tristeza. Não, é uma saudade de um lugar que você não sabe onde é, mas que você sabe que é prazeroso. Então, às vezes, eu até associo com algum dos lugares que eu viajo, né, em desdobramento. Que eu mantenho um contato com os meus amigos espirituais, mas sinto aquela sensação de uma saudade, de querer estar num lugar, né? E que é um lugar que terreno não é conhecido para mim, não é um lugar que eu já tenha ido, que eu tenha frequentado, mas é como se um lugar me chamasse, então me dá uma saudade. E eu escuto algumas pessoas me relatando, Gi, eu tenho uma saudade de um lugar que eu não sei explicar, ou de alguém que está para chegar e que eu não conheço, mas que está a caminho. Eu sinto uma energia muito perto de que alguém vai entrar no meu caminho. E é uma saudade gostosa, é uma ansiedade, né, que não atrapalha, não é uma ansiedade no sentido negativo, mas é uma vontade de ter esse encontro, esse contato com essa pessoa e eu com esse lugar. Mas não sou sozinha, né? Não sou só eu que tenho essa saudade. Eu já escutei algumas pessoas me relatando também essa saudade de um lugar que é conhecido, mas ao mesmo tempo não é conhecido e é um lugar que traz paz, é um lugar que traz calma. Então, pessoal, eu achei interessante trazer para vocês, porque com certeza algumas pessoas já passaram, ou estão passando, ou vão passar por situações assim. Algumas pessoas, né, achando que é loucura, achando que, né, tem alguma coisa aqui que não está certa, ou algumas pessoas tendo esse processo físico quanto à alimentação, quanto a sono, né? Algumas pessoas elas não estão entendendo, então acabam indo para médico, acabam relatando e o médico, a medicina vai catalogar de outra forma, então acabam tomando remédio para dormir ou, né, dizem que dorme pouco e acaba querendo dormir mais e aí buscando medicação para apagar mais horas. Então fiquem atentos a isso, né? Por isso que eu falo que se conhecer é muito importante. Quando nós conhecemos o nosso corpo, quando nós conhecemos a nossa energia, nós conseguimos identificar sim quando é um processo de doença, né, no corpo físico e quando é algo que está acontecendo num campo energético, né, em camadas mais sutis. E eu vim percebendo isso realmente porque eu fui me deparando com essas energias, fui buscando aí através dos mentores, orientações e, claro, né, fui tendo contato com outras pessoas que também estavam passando pela mesma coisa. Fui ao médico, descartado doenças, descartado infecções, né? E, por exemplo, como eu disse, os espirros só durante as alimentações, né? Você não espirra enquanto você está tomando banho, você não, que é o normal, né? Você espirrar num dia que esfriou, ou num dia que você entrou num lugar onde tem um pouco mais de poeira. Não é isso, pessoal, é só durante as alimentações, tá? São espirros específicos na alimentação. E aí você não tem alergia a nenhum tipo daquela alimentação, parece que o seu corpo, ele tem uma alergia a comida, né? Meu marido às vezes brinca e fala, nossa, daqui a pouco você vai se alimentar de luz, porque todas as vezes que você senta para comer, seja lá o que for, né? O seu corpo parece uma autossugestão, né? Mas não é. Então, assim, é algo que, tanto é, pessoal, que depois que eu comecei a perguntar para os meus mentores, através dos desdobramentos, o porquê isso estava acontecendo, e aí quando veio a informação que era normal, porque é como se a Maria Gil do futuro, digamos assim, ela já está entrando num outro processo
vibracional, o corpo denso aqui, ele vai manifestar algumas energias que já está no nível mais superior. Então, achei isso muito interessante, achei que era necessário trazer para vocês, né? Vocês não estão doidos, vocês que estão passando por coisas parecidas, e claro, busquem a medicina, vá buscar o médico, mas também pensem aí, né? Eu tô dando para vocês uma sementinha que vocês podem plantar num solo mais fértil, mais espiritual, né? Abrir contato com a espiritualidade. Outra coisa também que eu achei bem interessante, pessoal, e que eu acho interessante trazer para vocês, é porque eu tenho alguns amigos que estão em tratamento comigo e que me relatam muito: Gi, eu tenho sonhado muito com você. E não são uma ou duas pessoas, tem um número de pessoas assim que sempre me relata que sonham comigo. Então, o que eu quero deixar bem claro, e foi a informação que eu fui buscar, né, através da espiritualidade, é que quando essa pessoa, ela diz que ela está sonhando comigo, na verdade não é um sonho comigo, né? Eu escuto o pessoal falando: Gil, eu estava num lugar de perigo e aí eu me conectei com você e você apareceu e aí eu acabei me livrando daquela situação. Ou então: Gil, eu estava me sentindo triste, estava com saudade de um ente querido que já se foi e aí eu me conectei e você apareceu vestido assim. Então, os sonhos são diferentes, mas sempre tem a minha presença. E aí, quando eu fui buscar essa informação com a espiritualidade, os meus mentores e até a minha mentora que está sempre comigo, ela disse: na verdade, é uma projeção. A pessoa, ela não está sonhando com você, porém, você é um arquétipo que passa para ela uma segurança, que passa para ela uma confiança, que passa para ela uma conexão com a espiritualidade. Então, até os mentores dessas pessoas, eles usam formas. Tem pessoas que falam: Gil, eu não sei como que é o meu mentor, eu não consigo identificar, eu não consigo saber como ele é. Então, algumas pessoas, elas estão tendo essas ajudas, né, através do arquétipo da Maria Gil, mas na verdade não é o sonho com a Maria Gil, são os mentores dessas pessoas que usam, né, esse avatar para trazer essa segurança, para trazer essa confiança, para trazer esse livramento que ela está precisando ali, né, que ela está se sentindo perseguida num sonho. Então, vi você e consegui despertar. Eu tenho muitas pessoas, inclusive eu tenho uma querida e amiga aqui, que já deixou um vídeo aqui nesse canal, relatando como foi o contato comigo através do marido dela, que é a Carol, e ela sempre sonha muito comigo. Em diversos lugares, em diversas situações, ela sempre me relata. É quase que constante o sonho comigo, às vezes livrando ela de uma situação de perigo, às vezes, né, para levar ela para um outro lugar. Então ela sempre me vê nos sonhos. E aí, quando eu fui perguntar para minha mentoria espiritual, a minha mentora deixou claro que é isso, são pessoas que estão sendo ajudadas em sonhos e elas têm uma segurança em mim, elas confiam no meu trabalho, elas confiam realmente que a Maria Gil vai conseguir ajudar ou resolver um problema, quando na verdade o mentor dessa pessoa, a mentora dessa pessoa, o anjo de guarda dessa pessoa, seja o nome que você quiser dar, mas se utiliza da minha energia porque sabe que se colocar a Maria Gil ali, ela vai se sentir muito mais segura. De repente, se ela está numa situação de perigo e ela vê o mentor, que é um homem, por exemplo, e ela não conhece, ela não reconhece, ela vai sentir muito mais perigo, né? Ela vai sentir muito mais vulnerável aquilo. Então, de repente, ele não consiga auxiliar. Então, usa ali, né, o arquétipo, digamos assim, né, o avatar da Maria Gil. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês, relatar alguns sintomas, alguns sinais. E isso vem acontecendo comigo, né, de uns 2 anos para cá, quanto aos espirros, a oscilação de humor, o sair na rua, né, o receber essas energias, a conversa parece que fica estrondosa, tem 5 pessoas falando, parece que eu escuto muito mais. Os lugares, por exemplo, ambientes como subsolo, trens, metrô, tudo isso eu evito, né? Elevadores, depende dos horários, depende de muita coisa, pessoal, porque eu realmente enxergo, eu realmente sinto as energias, né? Então, assim, tem lugares que eu já sei, então para que eu vou ficar me colocando em certas situações que eu sei que vai me fazer mal? E quanto à saúde, eu acho interessante vocês, sim, procurarem o médico, procurarem fazerem exames, mas também deem espaço para a espiritualidade. Vocês podem estar, sim, passando por uma transição. Vocês podem estar passando justamente, né, por uma 5ª dimensão. Vocês estão realmente sendo preparados com energias mais sutis
para essa quinta dimensão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo de luz para vocês. Se gostou, né? Se você gostou, se fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. Fique à vontade para relatar. Nós temos esse espaço aqui que também é uma terapia coletiva. Eu vou ter o imenso prazer de esclarecer algumas dúvidas, de auxiliar. E se você quiser conversar em particular, deixe o seu e-mail que eu prometo que eu leio e respondo a todos, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê e muita, muita gratidão.